Eu convido então a abrir sua Bíblia lá em Jó, capítulo 1. O tema das nossas quartas-feiras será Aprendendo com as Famílias da Bíblia. Então nós veremos alguns princípios, veremos algumas coisas que podemos aprender com as famílias da igreja, da Bíblia. Então, nesse momento eu peço que você abra aí sua Bíblia em Jó, capítulo 1. Eu quero compartilhar com você algumas coisas que podemos aprender desta família que encontramos nas Escrituras. Desta família que tem um pai, tem vários filhos, tem uma esposa, tem uma vida na sociedade. Nesta família que está inserida num contexto. E nesse contexto nós vemos algumas marcas nesse homem Jó. E como a família é composta por pai, por mãe, por filhos ou filhas, então nós tomaremos algumas características de Jó nesse momento como representante da família, dessa família. Então, quando olhamos para Jó, eu quero pensar com você a respeito da vida e sobre o seguinte título, um exemplo a ser seguido. Quando pensamos em família, há muitas definições a respeito de família em nossos dias, ainda que nós, cristãos, tenhamos apenas uma definição. Eu e você entendemos, por sermos cristãos, que há uma só definição de família. Entendemos também que a família é um projeto de Deus. Entendemos também que a família ela tem uma formação, uma constituição que é dada por Deus. Nós não inventamos nada enquanto cristãos. Nós, os que acreditamos nas Escrituras, entendemos que Deus formou a família e nos mostrou qual deveria ser a constituição da família, de quais as pessoas que compõem a família. Também nós entendemos que há pessoas que têm famílias maiores, outras pessoas que têm famílias menores. Há famílias que têm muitas dificuldades, há famílias que têm menos dificuldades, mas ainda assim a família é aquilo que nós costumamos dizer, ao menos na civilização ocidental, e por que não dizer também a oriental, a família é a célula máter, de onde sai a estrutura, o fundamento, podemos dizer assim, para a nossa sociedade. E é na família que ensinamos nossos filhos, é na família o lugar onde aprendemos os princípios que devem nortear, é na família que nosso caráter é formado, é da família que vem nossas primeiras influências. Em outras palavras, a família é essencial para que eu e você e qualquer pessoa tenha uma formação sólida. E por isso é tão importante defender a família. Por isso é tão importante que a sociedade, e não apenas a igreja, mas a sociedade também, esteja inserida na defesa pela família. E nesse sentido, não queremos falar mal em hipótese alguma, de qualquer constituição de família, mas queremos defender a família a partir do ponto de vista bíblico. E nós entendemos que a Bíblia dá-nos uma orientação a respeito de família. Tendo dito isso, há alguns que são otimistas quanto à família. Há alguns que entendem que a família vai sem problemas, que a família seguirá, ainda que muitas vezes com maiores problemas, outras vezes com menos, a família sempre existirá. Outros são negativos quanto à família, são pessimistas, acham que a família tem que acabar, que o modelo patriarcal que a sociedade ocidental vive tem que acabar, que não é mais um modelo aceitável, que há outras constituições de família. Há aqueles que se mantêm neutros, não sabem o que dizer em face a tanta mudança. O fato é que a família, a estrutura da família, a constituição da família é algo que tem sido modelado de várias formas, em vários pensamentos, mas torna a dizer, nós cristãos continuamos com a Constituição e com a formação que as Escrituras nos ensinam, que é um homem, uma mulher, seus filhos ou filhas, se assim os tiver, um casamento monogâmico, um casamento que é para ser uma família que é formada por um casamento, onde é um casamento monogâmico, uma família que é formada para ir até, como costumamos dizer, até quando a morte separar. Ainda que haja intempéries, ainda que haja barreiras, ainda que haja tropeços, ainda assim a família ela deve existir enquanto casal, enquanto pai e mãe, filhos, toda a vida, por assim dizer, até a volta de Jesus Cristo. E quando olhamos para a família de Jó, eu quero aprender alguns princípios que os pais podem legar a seus filhos, pensando
hoje numa figura masculina, num homem que foi um exemplo aos seus filhos, e aí nós veremos o que a Bíblia diz a respeito de Jó. Então, aprendendo com as famílias da Bíblia. A família da Bíblia, deixa eu pegar meu negócio aqui. Família da Bíblia, Jó e sua família. Nós veremos nessa noite o caráter de Jó. Jó, eu tomo Jó como alguém que foi exemplar. E eu penso que nossos dias carecem de bons exemplos. E se você for sincero e com você mesmo, você sabe que a nossa sociedade está carente de bons exemplos. Quem que são os bons exemplos da nossa sociedade? Nós não vemos grandes bons exemplos. Você olha para o campo político que está tão em ebulição no presente momento. Você vê, e de forma geral, a visão que as pessoas têm do campo político é negativa. Mas vamos sair para um outro extremo, o campo religioso. Eu sou pastor, e você também, como cristão, provavelmente você está participando desse culto, porque é cristão, ou se não for um curioso e queira aprender um pouco mais. Mas você sabe que a visão que muitos, a sociedade especialmente que não é cristã, tem de pastores é uma visão negativa. E muitos pastores de fato dão razões para que a visão seja negativa. Você olha para o campo dos artistas. Que artista você olha hoje que você pode dizer, não, esse é exemplar? Pelo contrário, nós vemos aí políticos, religiosos e artistas, 3 classes pelo menos, onde há mais maus exemplos do que, e você teria que pincelar, talvez, alguns bons exemplos. E aí, quando eu digo bom exemplo, não estou dizendo pessoas que não façam uma ou outra coisa boa, mas pessoas que sejam de fato, tenham um caráter ilibado, sejam pessoas que para quem os nossos jovens possam olhar e dizer, eu quero me parecer com essa pessoa. No tocante a Jó, e por isso que eu falo do seu caráter, ele é alguém que, penso, ele assume essa característica de ser exemplar aos seus filhos. Exemplar em seu caráter. E aí nós depois veremos algumas coisas a respeito do caráter de Jó. Segundo aspecto que eu quero compartilhar nesta noite a respeito de Jó e sua família, é o lugar que os bens têm na vida de Jó. Nós vivemos uma sociedade consumista, onde cristãos são consumistas. E talvez a maior prova de que nós nos tornamos consumistas seja a questão musical. Hoje, nós, enquanto cristãos, aprendemos que a música, o ramo musical, o ramo artístico é um ramo que dá muito dinheiro. E aí, mais e mais artistas proliferam no Brasil e no mundo afora, ganhando dinheiro. Me desculpe se você é músico, não estou criticando, bem entendido, estou falando a respeito da visão que se tornou o nosso campo, onde aparecem cada vez mais gravadoras evangélicas cristãs que focam de fato num nicho da sociedade que é o nicho evangélico. E aí querem investir porque sabem que tem retorno. E no mundo evangélico tem-se de fato retorno, porque nós cristãos compramos livros, compramos bíblias, compramos CDs, compramos isso quando não fazemos aquilo que é feio, errado e até entendo que é pecado. Pirateamos. Isso aí é feio. Mas também temos o terceiro aspecto que eu quero compartilhar com você, a relação de Jó com seus filhos. A relação de Jó com seus filhos ensinou os seus próprios filhos como deveriam se relacionar. Então esses 3 aspectos da família de Jó que eu quero compartilhar com vocês, olhando para Jó no primeiro momento. E quando eu olho para Jó e vejo Jó, eu vejo aquilo que a Bíblia diz a respeito de Jó. Eu quero que você olhe aí nas suas escrituras, versículo 1, aquilo que a Bíblia diz a respeito de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse era o caráter de Jó. Essa era a personalidade de Jó. Isso era o que Jó era para a sociedade, e isso é o que Jó era no seu lar quando ninguém o via. Isso é o que Jó era quando ninguém estava olhando para ele. Jó era íntegro quando estava e reto e temente a Deus e se desviado do mal, quando estava no meio de todo mundo, e Jó também era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal quando estava sozinho em sua casa ou sozinho com seus filhos. Jó tinha essa personalidade e é destacada pelas Escrituras. Quando penso, e falei isso no início, em termos de exemplo, é porque precisamos de famílias que tenham homens que se pareçam cada vez mais com Jó. E aí eu falo a você, homem, ainda que você, mulher, também deva ter essas características, mas você, homem, visto que estou falando de Jó, deve ser alguém que procura na sua vida, na sua família, essas características de Jó. Ser íntegro, ser reto, ser temente a Deus e desviar-se do mal. O que a Bíblia diz, o que significa quando a Bíblia diz que Jó era íntegro?
A palavra para íntegro aí aponta para alguém que era inculpável moralmente. Alguém para quem ninguém podia apontar o dedo porque essa pessoa era uma pessoa reta. E aí é a próxima característica de Jó. Ele era inculpável. Ninguém tinha coisas para falar de Jó. Ele era alguém que era verdadeiro. Em outras palavras, aquilo que a sociedade via em Jó, um homem honesto, um homem que tratava seus negócios da forma correta, era o que de fato ele era. Ele não era alguém que por fora era uma coisa, por dentro era outra. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento, tem esse ditado. Ele não era isso. Quando aparece aqui a expressão íntegro, está dizendo que Jó era alguém verdadeiro. Alguém que aquilo que as pessoas viam era o que de fato ele era. E esse é um problema em nossos dias, porque nós temos muitas pessoas que apresentam uma coisa que não são. Vivemos dias em que as pessoas se mostram muitas vezes piedosas, se mostram muitas vezes honestas, mas que de fato não são. Então, quando a palavra de Deus fala do caráter de Jó, diz que Jó era um homem íntegro. E por isso, eu dei o título a esta mensagem da noite, Jó, um exemplo a ser seguido. Um exemplo a ser seguido no seu caráter. Um homem íntegro, um homem inculpável, um homem que era por dentro aquilo que lhe mostrava ser por fora. Um homem que, se você o conhecesse intimamente, você não teria palavras para acusá-lo de ser imoral. Isso não significa, é evidente, que ele era perfeito, mas significa que ele buscava ser aquilo que ele diz, que lhe mostrava às pessoas. Mas segunda coisa, a palavra de Deus também nos diz que Jó, além de íntegro, era um homem reto. Ele tinha retidão no seu coração. A expressão reta aí, ela aponta para alguém que buscava andar nos caminhos do Senhor, que não se desviava das coisas de Deus, que mantinha retidão no tocante aos preceitos e leis de Deus. Era alguém que conhecia a lei de Deus e buscava andar segundo aquilo que Deus havia preceituado. Ou seja, isso demonstra alguém que conhecia a palavra de Deus, conhecia os mandamentos de Deus. E desses mandamentos ele fazia os seus caminhos. E desses mandamentos ele fazia a sua bússola, aquilo que orientaria a sua vida. Em outras palavras, Jó mostrava por fora aquilo que ele era por dentro, porque ele tinha por dentro, no seu coração, a palavra de Deus. A palavra de Deus habitava o seu coração, a palavra de Deus habitava a sua mente, e ele procurava viver de acordo com a palavra de Deus. Terceira palavra que é usada para Jó, um homem com um caráter libado, um exemplo a ser seguido. Jó era um homem que a palavra de Deus nos diz que era temente a Deus. Aí está o fundamento para o caráter de Jó ser íntegro, para Jó buscar uma vida reta de Deus, porque ele temia a Deus. O temor do Senhor, nos diz Salomão, é o quê? Você sabe, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é apenas o princípio da sabedoria. E temer a Deus é essencial, vital, primordial na vida de todos nós cristãos. E aqui nós entendemos que está o fundamento, a base da vida de piedade, da vida de santidade, da vida de integridade, da vida de retidão, do caráter de Jó, que é temer a Deus. Se ele não temesse a Deus, ainda ele buscasse uma vida íntegra, buscasse uma vida reta, ainda assim faltaria algo. Mas aqui está um homem que deve ser seguido naquilo que ele tem de bom. É um homem que pode ser chamado de exemplo aos pais, aos homens, aos chefes dos lares, porque era um homem que temia a Deus. Meu convite a você é: tema a Deus. Tema a Deus e seja íntegro, não porque simplesmente agrada as pessoas, mas porque você teme ao Senhor. Seja reto porque você teme ao Senhor. E mais, quarta característica de Jó, que é descrito aqui em seu caráter, é que Jó era um homem que conhecia as coisas de Deus. Jó era um homem que sabia bem dos mandamentos de Deus. E a palavra vai dizer assim: desviava-se do mal. Em outras palavras, tudo aquilo que Jó conhecia, tudo aquilo que tinha no coração de Jó, ele colocava em prática no seu dia a dia. É isso que significa quando a palavra diz-nos que desviava-se do mal. É que ele aplicava o conhecimento de Deus, daquilo que agradava a Deus, no seu dia a dia. Esse talvez seja o meu desafio e o seu desafio diariamente. Porque eu e você sabemos, enquanto homens, enquanto mulheres, enquanto adultos, enquanto jovens, sabemos que aplicar no nosso dia a dia, ainda que amemos a Deus, aplicar os preceitos de Deus,
ao nosso dia a dia é um desafio. É um desafio. Eu digo que não é tão fácil quanto alguns possam pensar. Porque aplicar no dia a dia os preceitos de Deus implica em eu buscar uma vida santa, em eu buscar uma vida de piedade, em eu buscar uma vida de amor, de perdão. Aplicar os princípios de Deus no meu dia a dia significa que aquilo que eu conheço, eu vou querer viver no dia a dia. Em outras palavras, o que Jó dizia crer é o que ele vivia. Jó cria em Deus e Jó vivia uma vida que agradava a Deus segundo os princípios de Deus. O caráter de Jó é destacado nessa primeira parte. Quando olhamos para a família de Jó, nós percebemos um chefe de família, um chefe do lar que tinha um caráter ilibado, tinha um caráter exemplar, um caráter que era íntegro, reto, que temia a Deus, um caráter que se desviava do mal. Em outras palavras, Jó vivia o que cria. E eu quero dizer para você nesse ponto, o que orienta a nossa vida é a forma como cremos. A fé orienta a nossa vida. Eu quero que entendamos bem que a nossa vida não pode ser orientada pelo nosso pensamento. A nossa vida não pode ser orientada pelo mundo. A nossa vida não pode ser orientada pelos nossos projetos. A nossa vida não pode ser orientada pelos planos que possamos fazer. A nossa vida deve ser orientada pela nossa fé, por Deus. A nossa vida, a orientação dela vem de Deus. E nós temos um Deus que nos orienta. E aí então, em decorrência disso, fazemos planos, temos sonhos, temos projetos, mas sobretudo, a nossa vida é conduzida pela nossa fé, a nossa fé em Deus, o Deus que nos conduz. Então, veja bem, quando olhamos para a família de Jó, esse é o primeiro aspecto que eu quero compartilhar com você. Jó é um homem que tinha um caráter ilibado. E de novo eu quero repetir, nós precisamos de homens e mulheres que tenham, quer na igreja, quer na sociedade, quer em suas famílias, quer quando estão cercados de pessoas ou quando estão sozinhas, um caráter íntegro, reto, temente a Deus. Nós precisamos de homens, precisamos de mulheres que façam diferença na sociedade, que façam diferença na igreja, que façam diferença na família, pelo temor que tem a Deus. E por temer a Deus, que sejam íntegros e retos. Minha pergunta a você é, seu caráter, a sua caminhada, se parece nesse sentido com Jó? E aí, quando eu pensei no caráter de Jó, eu pensei que os filhos de Jó, e estamos pensando em família, nós estamos falando de família, os filhos de Jó viram o pai, eles conviviam com o pai. Então, para os filhos de Jó, ver no pai esse caráter foi uma lição tremenda, foi uma lição maravilhosa. É Seneca, um poeta do passado, que diz que podemos aprender muito com palavras, mas devagar. Mas com exemplo, nós aprendemos muito mais e muito mais rápido. Ou seja, os filhos de Jó tiveram um mestre de caráter na sua própria casa, quando olhavam para o seu pai. Cresceram olhando para o seu pai e vendo em seu pai um homem de Deus, que tinha integridade, que tinha retidão, que vivia aquilo que falava. Um dos grandes problemas que, penso eu, encontramos na sociedade hoje, é que muitos de nós falam aquilo que não vivem. Vivem de uma forma diferente daquilo que creem. E aí então, vemos famílias desestruturadas, famílias sem alicerce, famílias acabando, porque muitas vezes, e eu digo isso entre cristãos, muitas vezes não olhamos para nossos filhos como são discípulos que precisam ser discipulados. E uma forma que discipulamos é através do nosso exemplo. E Jó aqui mostrou aos seus filhos como deveria ser o caráter de um homem de Deus. Eu quero que você entenda que Jó não foi um homem moldado pelas circunstâncias ou pelo lugar em que habitava. Porque Jó habitava num lugar gentil, pagão, idólatra. Mas o meio não o fez ser pagão, o meio não o fez ser gentil, o meio não o levou à desonestidade, o meio não o levou a ser um corrupto. Pelo contrário, em meio a uma sociedade diferente, ele fez diferença. Em meio a uma sociedade que era pagã,
Ele, como temente a Deus, foi alguém exemplar e seus filhos viram. Minha pergunta a você, pai, mãe, adulto que porventura tenha alguma criança, jovem, adolescente em sua casa. Quando seus filhos olham para você, estamos pensando em família, eles veem o quê? E você, filho, quando olha para o seu pai, para a sua mãe, o que você vê? Eu espero em nome de Jesus que seus filhos possam dizer: eu vejo em meu pai, em minha mãe, pessoas que creem em Deus e vivem de forma reta e íntegra, temente a Deus. Nós vamos para um segundo aspecto, além do caráter de Jó ser íntegro, reto, temente a Deus, que se desviar do mal, há um outro aspecto que eu quero separar, que eu quero destacar também na família de Jó. Como eu disse, nós vivemos num tempo consumista, num tempo onde ter é mais importante do que ser. Eu lembro de certa feita de ver uma reportagem onde alguém foi assassinado porque passou o carro e sem querer, encostou em outro carro e arranhou, um pequeno arranho no outro carro. E aí o dono do outro carro saiu nervoso dando tiros e matou uma criança que estava no carro que passou ali. Pessoas matam por bens, pessoas morrem por bens. No entanto, os nossos bens, que são coisas que Deus, eu entendo eu, são coisas que Deus nos dá para administrarmos para o nosso bem e para o bem daqueles que estão à nossa volta, os bens não são mais importantes do que a vida. A vida é muito mais importante. No entanto, eu quero que você perceba que nossos tempos inverteram. As posses, os bens se tornaram muito mais importantes do que qualquer vida. Muito mais importante. E aí então as pessoas matam por coisas materiais, por coisas perecíveis, as pessoas morrem, as pessoas enganam, fazem uma série de coisas para ter bens, para continuar com os bens. Nós, como eu disse, vivemos numa sociedade consumista. Uma sociedade que quer comprar, quer ter. Uma sociedade onde temos mais roupas do que podemos usá-las no ano inteiro. Até as dicas que alguns que trabalham com moda ou com guarda-roupas dizem que se você tem roupas no seu guarda-roupa que você não usa há mais de 3 meses, é porque você não precisa delas. E talvez você tenha aí da época da estação, na época da estação. E talvez, eu não estou pensando nesse momento em, eu tenho lá roupa de verão que eu não uso há mais de 3 meses. Lógico, ainda não estamos no verão, ou já passamos. Mas se você tem roupas da época que não usa mais de 3, 4 meses, você não precisa delas, diz alguém. E de fato temos mais do que necessitamos, penso eu. Muitas vezes temos 4 televisões em casa. Muitas vezes temos coisas materiais em excesso. Eu assisto um programa de televisão algumas vezes chamado Acumuladores, talvez você conheça. Pessoas que acumulam cada vez mais. E não usam, apenas porque tem que comprar. Pessoas com ansiedade tornam-se ansiosas e começam a comprar. Ou seja, vivemos um tempo em que posses materiais, bens, são coisas que nós queremos e gostamos e fazemos de tudo para proteger. Perceba que o homem de quem nós estamos falando aqui é um homem riquíssimo. Um Bill Gates, podemos dizer assim. Um homem que não é um comerciante que tem algumas posses. Não é um homem que tem algumas coisas, mas é um homem que é riquíssimo. E o relato que é dado dele é que ele é um homem cheio de posses, que faz negócios em vários lugares. E esse homem, então, é um homem riquíssimo, mas eu quero que você perceba que o lugar que as posses, os bens, a riqueza tem na vida, o lugar que elas têm na vida de Jó, é o lugar que elas têm que estar na nossa vida. Jó não tornou as posses materiais a sua coisa mais preciosa. O que Jó tinha de mais precioso e tem de mais precioso, quando nós olhamos o texto, é a sua própria família. Ele tem os bens, mas os bens não se tornaram o Deus de sua casa, o Deus de sua família, o Deus que orienta os seus projetos. Pelo contrário, Jó sabe lidar com as riquezas materiais. Jó sabe que a bênção
de Deus está sobre ele. Ele é um homem próspero, tem muitos filhos, e filhos naqueles dias eram sinal de prosperidade, da bênção de Deus. Ele sabe que é abençoado por Deus. Ele tem filhos, ele tem posses materiais, ele tem empregados, ele tem bens, mas tudo isso, ele sabe que não são maiores do que o Deus que é o abençoador. Infelizmente, em nossos dias, nós muitas vezes valorizamos mais a bênção de Deus do que o Deus das bênçãos. E é necessário entendermos que nada está acima de Deus em nossa vida, e nem pode estar, até mesmo a nossa família, da qual estamos falando hoje, pode estar em nossa vida num lugar mais alto que Deus. Deus, para Jó, estava acima dos seus bens. Deus, para Jó, estava acima de sua família. Ele era primeiramente um homem de Deus, que temia Deus. E por temer a Deus, os bens, as posses tinham seu lugar, num lugar em que elas não tomaram o seu coração. Quando falamos em posses que tomam o coração de alguém, você encontra na Bíblia posses que tomaram o coração de alguém. Lembra-se daquele jovem rico que é descrito em Marcos? As posses em sua vida tinham um lugar que está no topo da sua vida, por assim dizer, está no mais alto da sua vida, porque quando ele é confrontado por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, a vender seus bens e dar aos pobres, ali demonstra-se que o seu coração não estava em Jesus, em Deus, mas estava nas posses que ele tinha. Mas o coração de Jó não está nas posses. Os bens têm lugar na vida de Jó. E Jó, ainda que fosse riquíssimo, ainda que tivesse muitas coisas, os bens não o cegaram para as coisas mais importantes da vida. E eu quero dizer para você que os bens não são a coisa mais importante da sua vida, da sua família. Eu quero dizer para você que você pode se acabar de trabalhar para obter bens, posses, luxo, propriedades e muitas outras coisas para a sua família. Você pode se afadigar de dar tudo para a sua família, mas o maior bem que você tem é a sua própria família. Às vezes nós gastamos tanto tempo em adquirir e obter e nos esquecemos de aproveitar com aqueles que Deus nos dá para vivermos a vida inteira. Que são filhos, esposa, netos para quem os tem, família. Os bens não tomam o lugar das pessoas. E outro dia citei aqui um filme, Confissões de Schmidt, onde esse homem trabalha a vida inteira, dá à sua família tudo que o dinheiro podia adquirir. E aí no dia da sua aposentadoria, recebe uma festa, volta para casa. E quando ele chega em casa, a pergunta que ele faz é: quem é essa pessoa? A sua filha cresceu, a sua esposa morreu, e ali está ele. Viveu a vida, adquiriu um monte de coisa, mas não viveu com a sua família. E o meu convite a você é: aproveite mais. Saiba que ter as coisas e dar as coisas à sua família não é o mais importante são eles. E aí eu digo a você, pai, a você, mãe, a você, filho, que porventura esteja se distanciando, este é um tempo em que estamos tendo a oportunidade de refletir as nossas relações nos lares, porque estamos em casa. Alguns saem trabalhar, mas nós, de forma geral, estamos em casa, de conviver mais. É um tempo de refletir como estão as nossas relações, e é o terceiro ponto. E é o terceiro ponto que destaco. Lugar dos bens na vida de Jó. Ele era riquíssimo, sabia o lugar das posses em sua vida, sabia a origem de tudo que ele possuía, vinha de Deus, e seu coração não estava nas suas posses. E como seu coração não estava nas suas posses, naquilo que ele possuía, ele então podia ter uma relação com seus filhos saudável. Uma relação com seus filhos segundo aquilo que agrada a Deus. Aquilo que nós plantamos, nós semeamos. E o coração dos nossos filhos, o nosso lar, de forma geral, não apenas filhos, eu cito filhos aqui pelo exemplo de Jó, mas o nosso lar é um lugar onde semeamos coisas que podem ser boas ou coisas que podem ser ruins. O nosso lar é como um campo agrícola onde vamos jogando sementes. E Jó jogou boas sementes no campo da sua família. Jó semeou boas coisas, de tal forma que seus filhos cresceram como amigos.
Eles reuniam-se. Ele semeou de tal forma que a amizade entre seus filhos é vista quando seus filhos se reúnem para celebrar, para festejar, para estar juntos. Jó semeou a amizade. E irmãos, meus irmãos talvez vejam depois isso aqui, eu cresci numa família de 10 irmãos, dos quais eu era o mais novo e era o menor. E ali de vez em quando a gente se pegava. E aí eu, o mais novo, o menor, normalmente tomava uns cascudinhos lá dos meus irmãos. Irmãos, de vez em quando, têm seus atritos. Mas não há lugar melhor para semearmos amizade do que a família, do que entre irmãos. Eu louvo a Deus pela vida dos meus irmãos. São meus exemplos, pessoas que eu admiro. E hoje, quando olho para trás, eu percebo que havia ali o amor familiar plantado pelos meus pais. Jó plantou amizade, Jó plantou amor, Jó plantou um relacionamento saudável em meio à sua família. De tal forma que seus filhos cresceram como amigos. Mas nós sabemos que muitas famílias hoje vivem se digladiando. Quantas famílias hoje, irmãos se matam, irmãos se espancam, irmãos se batem em pai, bate outro irmão, o irmão que bate em pai, pai que bate em irmão, e a família em crise, em briga. Aquilo que semeamos em nossa família, nós certamente colhemos. E Jó plantou no meio dos seus filhos, em meio da sua família, amizade entre os irmãos, amor certamente. Plantou coisas boas, visto que ele era piedoso, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Mas mais, Jó ensinou o valor da família aos seus filhos, de tal forma que eles continuavam se reunindo, mesmo que não morassem mais juntos, mesmo que já tivessem suas próprias famílias. Jó incutiu no coração, na mente dos seus filhos, o valor que a família tem. A família, hoje, em nossos dias, tem caído, infelizmente, para tantos, não para nós, tem caído em descrédito. Alguns não gostam do conceito de família. Tem sido feita uma defesa para a destruição da família. Alguns acham até mesmo, têm afirmado que a família faz mal para a sociedade. Mas nós, enquanto cristãos, continuamos a defender ferrenhamente o valor da família. E continuamos a defender ferrenhamente que a família deve permanecer unida, que a família deve ser um lugar onde a amizade é semeada, o amor é semeado, onde planta-se os fundamentos daqueles que serão na sociedade bons cidadãos, honestos, retos, íntegros. É na família que plantamos tais diretrizes no coração dos nossos filhos e daqueles que acompanham a família. Então, quando olhamos para a família de Jó, nós percebemos que Jó tinha um bom caráter, e esse caráter foi visto pela sua família. Nós vemos que Jó ensinou seus filhos a como tratar as coisas materiais, mas nós vemos que Jó ensinou seus filhos também a se relacionarem em família, de tal forma que eles se tornaram amigos, de tal forma que os filhos de Jó aprenderam a valorizar a família. Mas outro aspecto que nos chama a atenção na família de Jó é o fato que Jó ensinou seus filhos a valorizarem a vida espiritual. Jó era o próprio sacerdote da sua família. Jó intercedia pela sua família, Jó santificava seus filhos, Jó estava preocupado com a vida espiritual do seu filho. Nesse ponto eu faço algumas ponderações a respeito de quanto você se preocupa com a vida do seu filho, espiritualmente, a vida dele com Deus. Muitos pais, mesmo cristãos, abandonam o cuidado com a vida espiritual do filho. O filho se torna jovem, se torna adulto e aí ele faz o que quer. Eu lembro de uma frase de um homem de mais de 80 anos que me disse certa feita o seguinte, que filhos são filhos, mesmo que eles já tenham 80 anos. Filhos sempre são filhos. E nesse sentido eu queria me dizer que os pais sempre orientarão, mesmo já em alta idade, sempre orientarão seus filhos. Hoje vemos pais que não se preocupam com a vida espiritual dos seus filhos. Vemos pais que não estão preocupados com as companhias de seus filhos, com o que seus filhos veem na internet, com o que os seus filhos veem na televisão, com o que seus filhos fazem, com os vídeos que assistem, com os vídeos que eles fazem. Não estão preocupados com as leituras que eles fazem ou deixam de fazer. Não estão preocupados com como eles se comportam na escola, na sociedade. Mas Jó estava preocupado com a vida de seus filhos e ensinou-os a serem amigos, ensinou-os a valorizar a família, ensinou-os a respeito do valor da vida espiritual. E ele próprio é o grande exemplo.
E ele próprio, quando os seus filhos faziam suas festas, ele ia, e aí então a Bíblia nos diz, no versículo 4, que seus filhos iam à casa um dos outros, amigos, faziam banquetes e mandavam convidar suas 3 irmãs, a valorização da família. E decorrendo o turno dos banquetes, Jó santificava seus filhos, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos diante de Deus. Em outras palavras, Jó preocupa-se com a vida dos seus filhos diante de Deus. E talvez essa seja a maior preocupação que você deve ter com seus filhos. Talvez não seja deixar para eles uma carreira acadêmica maravilhosa. Talvez não seja dar as melhores escolas que o dinheiro pode pagar. Talvez não seja dar as melhores coisas que você pensa serem as melhores. Talvez a melhor coisa, talvez não, com certeza, a melhor coisa que você pode dar ao seu filho é um bom ensinamento dos princípios que agradam a Deus. Dos princípios que exaltam a Deus. Jó, na sua própria vida, ensinava a seus filhos que a vida com Deus é importante. Quando Jó santificava-os, quando Jó oferecia holocaustos, quando Jó se colocava diante de Deus por eles, eles estavam vendo, estavam olhando para Jó. Estavam vendo o seu próprio pai, um exemplo a ser seguido. Um homem de caráter, de bom caráter, um homem que sabia qual era o lugar dos bens na vida dele, e um homem que tinha um relacionamento com seus próprios filhos. Eu concluo dizendo o seguinte a você. Nós iremos aprender durante essas semanas do mês de maio a respeito das famílias. E nesta primeira família que eu vejo, a família de Jó, eu não falarei sobre a esposa de Jó, porque entendo que ela é uma das mulheres mais injustiçadas por nós, inclusive. Nós nos esquecemos que ela esteve com Jó o tempo todo no sofrimento de Jó. Nós nos esquecemos que ela perdeu tudo com Jó, ela perdeu bens com Jó, perdeu empregados com Jó, ela perdeu filhos com Jó. E ainda que num momento de falta de sabedoria, eu não ouso dizer mais nada além disso, ela fala coisas que não deveria para Jó, ainda assim lá no último capítulo, quem está com ela, dando novos filhos, Deus abençoou com mais filhos, foi a esposa de Jó. Foi ela, que esteve lá no começo, falou bobagem ali por um momento, mas foi com ela que Jó teve a bênção de Deus no ele. Então é uma família, irmãos, que eu quero para concluir, onde aprendemos que é necessário exercitarmos um bom caráter. Pai, seus filhos que vêm. Seus filhos veem a forma como você negocia. Seus filhos veem a forma como você trata a sua esposa. Seus filhos te veem a forma como você trata o seu esposo. Seus filhos te veem a forma como você trata o seu vizinho. Seus filhos estão olhando para você. Estão olhando para você e vendo se o seu caráter é íntegro, se o seu caráter é reto. Você é o primeiro mestre do seu filho. Você é o primeiro que ensina ao seu filho quais são as coisas importantes da vida. Que os bens importam, mas não são mais importantes que a própria vida. Que mais importante que comprar presentes ao filho é o filho em si. E Jó ensina a beleza de ter uma família saudável, onde os relacionamentos são de amizade, onde a família é valorizada, onde os princípios espirituais têm valor. E quem ensina isso na família são vocês pais, são vocês mães, são vocês que devem ter o caráter ilibado ou buscar tê-lo. São vocês que demonstram aos seus filhos quais são de fato as coisas importantes e valiosas da vida. Que não são as posses, mas são as coisas de Deus e o próprio Deus. Que não são as bênçãos, mas é o abençoador. Que ensinam que a amizade entre irmãos é uma coisa belíssima. E que as coisas espirituais são as coisas mais importantes da vida. A minha oração diante de Deus pela sua família neste dia é porque você seja um homem para quem os seus, ou uma mulher para onde seus filhos possam olhar e dizer: o meu pai, a minha mãe é um homem, uma mulher íntegra, reta, temente a Deus e que se desvia do mal. Posso olhar para você e perceber em você o valor da vida espiritual e aprender de você. Que Deus abençoe a sua família.
Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe a sua vida com integridade, com retidão, com temor. Que Deus abençoe a sua vida com aquilo que importa de fato. Para que você perceba aquilo que importa de fato. E eu quero mais uma vez afirmar que aquilo que importa não é aquilo que você ganha, não é aquilo que você possui, mas aquilo que importa é você perceber que a sua família é uma bênção de Deus e que ela é o local onde você exercitará as coisas mais valiosas, as coisas espirituais, onde você semeará. E se você semear bem, você terá boas colheitas. Mas se você semear mal, Deus tem misericórdia de mim, de você. E que Ele seja exaltado através da sua família. Baixe os olhos, feche os olhos, baixe sua fronte, que estarei orando por você, por sua família, e que Deus te abençoe. Ó Deus, nossa gratidão a Ti, ó Pai, porque apesar de nós, o Senhor levanta homens, mulheres, que podem ser imitados. O Senhor levantou o Jó, e olhamos para ele, assim como olhamos para Noé, Abraão, homens que foram chamados de íntegros e restos do Senhor. Olhamos para o apóstolo Paulo, olhamos sobretudo para Jesus Cristo, de fato reto e íntegro. Obrigado, Deus, porque é o Senhor quem sustenta os nossos lares. É o Senhor quem abençoará os lares. É o Senhor quem guardará os pais, guardará as mães, guardará os filhos. E eu peço que assim seja, Deus. Que o Senhor abençoe e guarde cada lar que participou desse culto. Que o Senhor abençoe e transforme cada casa. Para que os pais possam ser exemplos de bom caráter. Exemplos de pessoas que valorizam o que deve ser valorizado. Exemplos de pessoas que se relacionam dentro da própria família, ensinando o que é importante. E que os filhos possam olhar para os pais e ver neles o exemplo a ser seguido. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.